Fátima Garrido, Cláudia Garrido. Nós temos agora comportamento. Doutora Cláudia Garrido, o que está faltando para as crianças é uma palmadinha? Tem muita gente que diz isso por aí. É comum, corriqueiro. Bom dia, Maísa, bom dia a todos os ouvintes, né? A palmadinha é um assunto, assim, bem polêmico, né? De muita controvérsia, porque até a gente vive na mídia, né? Só um tapinha não dói, né? Já passou um pouquinho, mas ficou na cabeça de todo mundo. Realmente o tapinha não dói em quem bate, né? Mas em quem leva, ele dói e deixa sequelas. Né? A palmadinha... no sentido figurado, eu vou assim até fazer uma apologia com a palavra de Deus. Para Deus não existe o pecadinho e o pecadão. Para mim não existe a palmadinha e a pancada grande. Né? Tudo depende de como ela é aplicada. Tudo é violência. A criança percebe dessa forma? A criança percebe com certeza. Até porque hoje a gente vê, ainda ontem eu conversando com uma amiga que é pedagoga e ela disse que tinha dado uma palmadinha no filhinho dela, que vai fazer de 2 aninhos, né? Porque estava inquieto. Então, eu não acho isso correto, porque ele nem entende. Então, o caminho é ensinar, né? Deus, ele deixa bem claro, ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar, e ainda adulto jamais se desviará dele, né? Pitágoras disse isso também, ensina o menino para não punir o homem. É uma questão assim de corrente de pensamento de fato, ou há estudos realizados demonstrando que, no caso, bater, dar essa palmadinha por si só já seria prejudicial? Na semana passada saiu aí o resultado de um estudo falando justamente que a palmada, o custo da palmada estaria impresso inclusive no QI das crianças que são submetidas a isso. Com certeza, porque a afetividade é o caminho, né, para que possa se processar os neurotransmissores que chegam até a aprendizagem. Então, se não existe afetividade, existe o oposto, então o caminho vai ser o oposto. Vai inibir o que seria favorável àquela criança para a aprendizagem. E estudos existem muitos, pesquisas, inclusive o LACRE, né, lá da USP, ele lançou a campanha, a palmada deseduca. Então, assim, algumas pessoas apostam na palmadinha ainda como fonte funcional, mas dizendo assim, na hora certa. Que hora certa? Apostam na palmada como assim, uma forma de impor limite, de fato? Como impor limite. Só que, complementam dizendo, na hora certa. E como saber a hora certa? Porque eu acho que o limite naquela hora é mais do pai ou da mãe do que da própria criança. Porque ele vai bater de acordo com a condição emocional dele. Quem dá uma palmadinha da próxima vez, já que não conseguiu impor limite, pode dar 2? Com certeza, indícios, estudos indicam que a violência começa numa palmadinha, num tapinha. E aí a intensidade vai ser maior, porque hoje a palmadinha numa criança, o efeito é imediato. Mas essa criança, ela cresce. E aí a palmadinha não vai mais funcionar. E aí tem que usar alguma coisa para que ele possa sentir a mesma dor que ele sentia quando criança. Então a palmadinha não vai funcionar no menino, no adolescente, no pré-adolescente. E tem outro caminho também. Às vezes a criança até para ter o retorno, porque às vezes o remorso bate, né, ataca, afeta a pessoa que bateu, que agrediu aquele filho, e aí vai enchê-lo de carinho, né, vai... Uma forma de demonstrar um remorso guardadinho, vai exatamente, já bateu, mas aí vai dar o carinho. Então isso pode também dar efeito contrário na criança, ela não vai entender, ela acha que tem que sofrer, pronto, ela tem que sofrer para poder ter aquela atenção daquele pai ou daquela mãe. Então, ela vai aprontar novas coisas para que ela possa chegar a essa afetividade. A senhora está dizendo que a palmada, no caso, a violência ali imposta à criança, ela se reflete na afetividade, na forma como ela expressa isso e tudo mais. Então, uma criança que sofre essa violência, ela pode passar a guardar isso e ela própria tornar-se uma pessoa violenta? Com certeza, porque se ela vai aprender que o mais forte vence o mais fraco, né? Ela está ali diante de uma pessoa que ela queria receber amor, carinho, que começou lhe ensinando os primeiros passos e de repente essa pessoa bate.
E ela vai achar que isso é normal, porque eu mesmo atendi uma criança em fase de alfabetização que ele batia muito nas meninas, nas coleguinhas. E eu perguntando por que ele batia, que não podia bater nas amiguinhas. Ele disse, pode, meu pai bate na minha mãe. Então ele já via aquilo como uma coisa normal. Algo que é normal de acontecer. E aí eu tive que chamar os pais, e já que eu não podia mudar a relação dos dois, pelo menos eles se batessem lá escondidos, porque era já o conceito que ele estava formando. Porque depois ele via a mãe lá com o pai, abraçando, brincando, conversando. Então para ele era uma atitude normal. A minha geração apanhou em casa, né? Apanhou e tinha, assim, formas de tortura institucionalizadas. Era um negócio impressionante. Na verdade, quem está aqui no estúdio, que tem mais ou menos a minha idade, sabe disso. A senhora chegou a apanhar? Apanhar, assim, muito não, né? Porque eu fui criada com a minha avó e eu sempre corria da minha avó, né? Eu sempre fui espertinha. Você conseguia ser mais rápida? Eu conseguia correr, tomar o chinelo da mão dela, mas assim, fui alfabetizada em uma casa onde tinha palmatório, o caroço de milho e a cadeira na cabeça. Exatamente, e na escola fazia-se isso. Quando eu falo que era institucionalizado, porque a escola tinha a permissão de fazer isso. A escola lhe botava de castigo no canto da sala, em cima dos caroços de milho. Era. Né? E o meu amiguinho ainda ficava com a cadeira na cabeça. Com a cadeira na cabeça. Liberar. Que absurdo. Bom, nós vimos isso e não está tão distante. De que forma é que você muda esses conceitos assim tão rápido de uma geração para outra? Nós ainda estamos aprendendo a modificar isso, que era normal, institucionalizado até? Falando assim da forma institucional, né, eu vejo os pais terceirizando isso daí. Já falei com o pai que ele disse, não, buscam as escolas mais rigorosas, mais cheias de regras, na esperança de que a escola façam o que ele não é capaz de fazer. Então coloca a criança lá e acha que educar é isso, é pagar um bom colégio, cobrar as notas e pronto. Então o pai chegou para mim e disse, não, eu não vou trocar ele de colégio, não vou, ele quer um colégio que deixe tudo correr solto, ali ele não quer ficar porque sabe que tem regras. Não é legal, porque ele não teve um bom rendimento, ele não queria ficar nesse colégio, mas para o pai a consciência estava tranquila, porque pelo menos ali, naquele espaço, ele tinha limites. Quer dizer, na verdade é uma palmada de uma outra forma. De outra forma, porque existe agressão verbal, tem pesquisas que a mãe é quem bate mais, né? Depois vem o pai, depois vem a avó, irmãos, tios, né? E a rua. Por quê? Porque a mãe ela já passa o dia todo cuidando do filho, né, da casa. Ela não tem aquele tempo disponível para desenvolver um laço maior com aquele filho. Então, tudo dela é cobrança. Né? Eu costumo dizer para as mães, procurem algo para elogiar. Dificilmente uma mãe no dia diz assim para o filho, que bom, você já tomou banho. Ah, você guardou o sapato. Existe sempre alguma forma de elogiar. Não existe isso, não acontece no dia a dia das crianças que eu atendo. Isso aí, então, seria uma espécie de antídoto justamente para o outro lado, que é a da violência. Exatamente. Pelo menos para dizer para ele assim, eu amo você, né? As desculpas esfarrapadas, como eu estou batendo porque te amo, isso é o seu bem, isso para mim não existe. A violência ainda fica maior quando você bate e diz que é por amor. Quem bate ama menos?